Quem não conhece o lendário Rei Arthur, a espada Excalibur, os cavaleiros da Távola Redonda, Guinevere, o feiticeiro Merlin ou a lendária fortaleza de Camelot? A história do Rei Arthur é uma parte absolutamente integral do lendário britânico, e esse lendário primeiro rei britânico é conhecido não apenas na Grã-Bretanha, mas na verdade famoso mundialmente. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe é que existe realmente uma conexão entre a lenda do Rei Arthur e o falecido Império Romano. De fato, se olharmos para os possíveis candidatos de quem o Rei Arthur poderia ter sido na realidade, alguns nomes romanos parecem surgir. Então, o Rei Arthur era um romano? E se não, quais outros personagens reais podem ter servido como base para a lenda do Rei Arthur? Lucius Artorius Castus. Lucius Artorius Castus foi um centurião que serviu no exército romano na Britânia no final do segundo ou início do terceiro século, por volta do ano 200 d.C. Supostamente, ele comandou 2 legiões britânicas em uma expedição contra os armóricos que viviam na atual Bretanha. Lá ele foi ferido e, portanto, forçado a se aposentar do exército. Agora você dirá com razão: espere, isso é muito cedo. Arthur não deveria ter vivido no 5º ou 6º século d.C., então pelo menos 250 anos depois de Artorius? Bem, além da semelhança do nome Artorius com Arthur, há outra conexão interessante com Arthur. Alguns estudiosos acreditam que ele comandou uma unidade de cavalaria sármata que inspirou os Cavaleiros da Távola Redonda. De acordo com o estudioso Helmut Nickel, essa unidade sármata lutou sob uma bandeira de dragão vermelho e seus descendentes ainda estavam na Grã-Bretanha no século V. Ele também identificou semelhanças entre a lenda arturiana e tradições associadas aos sármatas e outros povos da região do Cáucaso. Ele sugeriu que os descendentes dos sármatas mantiveram o legado de Castus vivo ao longo dos séculos e o misturaram com seus mitos ancestrais envolvendo caldeirões mágicos e espadas. Eu pessoalmente também tendo a acreditar que Artorius Castus viveu muito cedo para ter sido o verdadeiro Rei Arthur. No entanto, é claro que é possível que certos elementos tenham sobrevivido aos séculos na Grã-Bretanha, e que esses elementos então encontraram seu caminho, séculos depois, na lenda do Rei Arthur e se misturaram com possivelmente outros personagens reais existentes. 2. Ambrósios Aurelianus. De acordo com o monge britânico Gildas, que viveu por volta de 490 a 570 d.C., existia na Grã-Bretanha um certo Ambrósios Aurelianus, que era um comandante militar dos romano-britânicos e que ganhou vitórias importantes contra os anglo-saxões invasores. Este Ambrosius Aurelianus também aparece na obra do século IX, Historia Brittonum, e foi posteriormente transformado por Geoffrey de Monmouth, um clérigo e escritor do século XII no tio do rei Arthur. De fato, foi realmente na obra de Geoffrey de Monmouth que podemos ler pela primeira vez muitos dos famosos tropos e temas da lenda arturiana. Então podemos dizer que Geoffrey de Monmouth é o pai da lenda arturiana como a conhecemos hoje. É claro que é possível que Ambrosius tenha lutado na lendária Batalha de Mons Padonicus ou Monte Baden, que provavelmente ocorreu no final dos 400, e que foi mencionada por Gildas. Mas isso não pode ser verificado, já que Gildas não menciona os nomes dos participantes da Batalha do Monte Baden. Ele apenas diz que Ambrosius organizou os sobreviventes dos ataques anglo-saxões em uma força armada, ele mesmo provavelmente ainda tendo sido treinado nos antigos métodos romanos das antigas legiões comitatenses e até ganhou algumas vitórias contra os anglo-saxões. A partir de outros escritores, pode-se reconstruir que Ambrosius provavelmente viveu no início a meados dos 400, o que provavelmente seria um pouco cedo demais para o rei Arthur. No entanto, é claro que aqui também a maneira como Ambrosius criou uma resistência militar contra os anglo-saxões pode ter servido como base para a lenda arturiana. 3. Riotamus,
O cronista de história romana oriental do século VI, Jordanes, escreveu que no Império Romano do Ocidente, o imperador Anthemius, em sua incansável luta para restaurar o império moribundo, chamou a ajuda de um certo Riotamos, rei dos bretões, no ano 469 d.C. E de fato, Riotamos ouviu o imperador e atravessou o canal com 12.000 homens lutando contra os visigodos. Mas a localização do exército de Riotamos foi traída para Eurique, rei dos visigodos, por um traidor romano chamado Arvandus. Maldito seja Arvandus! E assim Riotamos perdeu a batalha contra os visigodos. Depois disso, Riotamos fugiu para os burgúndios, e sua última localização conhecida foi a pequena cidade de Avalon, no oeste do reino burgúndio. Várias coisas aqui apresentam uma conexão interessante com a lenda arturiana. De acordo com o escritor do século XII mencionado anteriormente, Geoffrey de Monmouth, Arthur cruzou para a Gália 2 vezes, o que Riotamos também fez. A pedido de Sidônios Apolinares, uma vez em 460 e outra vez em 469, a pedido do imperador romano ocidental Antemius. E também, de acordo com a lenda, como muitos sabem, o rei Arthur foi para Avalon na esperança de se recuperar lá de suas feridas mortais após a trágica batalha de Canlan. Agora, isso é altamente interessante, pois lembramos que Riotamos, após ter sido derrotado na Batalha de Deus em 469 d.C. contra os visigodos sob Eurique, fugiu para os burgúndios, passando por uma aldeia chamada Avalon. Portanto, certamente existem algumas conexões muito interessantes entre Riotamos e a lenda arturiana, que não podem ser negadas. 4. Vários reis e príncipes britônicos. Além das origens romanas tardias de Arthur, é claro que havia muitos britânicos nativos, não romanos, dos séculos 5 e 6 que poderiam ter servido como base para o rei Arthur. Cadel ap Catern, por exemplo, foi um rei de Povis do meio do século V, um estado sucessor galês na Grã-Bretanha pós-romana. Alguns estudiosos acreditam que alguns aspectos dele se encaixam na lenda arturiana, como referências às suas espadas em textos antigos e uma origem humilde, não aristocrática. Então temos Artuis ap Mar, que era neto de um rei galês que viveu no final dos 400 e início dos 500. Portanto, no momento certo da Batalha do Monte Baden, na qual, segundo a lenda, Arthur venceu e cujo nome Artuis soa bastante semelhante a Arthur. Então também temos Owain ap Aenion, que pertencia à casa real do reino de Gwynedd, outro estado sucessor galês dos romanos, sobre o qual fiz um vídeo que você pode assistir se quiser. Então, alguns pensam que este Owain ap Aenion pode ter servido como um protótipo histórico do rei Arthur. Então, também temos Arthur mac Adem, um rei do reino proto-escocês de Dalriata, que viveu no final dos anos 500 e estava ativo entre as muralhas de Hadrian e de Antoninos. Mas ele viveu muito tarde para ter estado na Batalha de Bons Padônicos, e por isso ele possivelmente só pode ter contribuído com alguns elementos da lenda arturiana. Então, alguns estudiosos acreditam que Arthur ab Peder, que foi rei do reino galês de Dyfed no final dos anos 500 e início dos anos 600, também pode ter contribuído com alguns elementos para o legendário arturiano. E por último, há também Artuis ap Moeric, rei de Erdin, um antigo reino galês do sul no início do século VII. Ele também viveu muito tarde, mas também pode ter contribuído com alguns aspectos para a lenda arturiana. Então vemos que também existem possivelmente muitas origens não romanas do personagem Arthur. Agora, uma teoria intrigante que me foi apresentada por um dos nossos patrocinadores do Soul Invictus, um agradecimento especial ao Altari Drake. De fato, como um apoiador do Soul Invictus, você pode sugerir tópicos de vídeo e ter uma influência muito maior nos próprios vídeos. E eu também farei um bate-papo por vídeo com você pessoalmente, apenas como uma nota à parte. Então sua teoria é: acredite se quiser que o rei lombardo Altari parece ter compartilhado muitas semelhanças com o autor do Legendarium britânico. Agora eu sei o que você deve estar pensando: que diabos?
Os lombardos teriam a ver com o Legendarium britânico? Mas lembre-se de que a maior parte do Legendarium Arthur foi criada apenas em séculos posteriores, na obra do século VIII Historia Brittonum, e acima de tudo, pelo clérigo e escritor do século XII Geoffrey de Monmouth, a quem já mencionamos antes. E é totalmente concebível que os eventos de outras nações em escritos possam ter sido trazidos ao longo dos séculos para a Grã-Bretanha e se misturado lá com o folclore de possíveis reis heróicos que lutaram valentemente contra os anglo-saxões. Existem algumas semelhanças interessantes entre Altari e Arthur. Altari e seus sucessores lutaram contra um rei dos ávaros chamado Organa, que soa muito semelhante a Morgan le Fay, ou Arthur unindo as terras de Albion, após um interregno. Altari, por sua vez, uniu as terras de Alboin, um rei anterior dos lombardos, sob cuja liderança eles invadiram a Itália em 568, sobre o qual eu fiz outro vídeo, e isso também aconteceu após um interregno. Geoffrey de Monmouth também escreveu que Arthur lutou contra um certo romano chamado Lucius Tiberius. Que coincidência que Altari lutou contra os romanos do Oriente sob o imperador Tiberius II. Existem muitas outras semelhanças interessantes em relação aos nomes dessas figuras, então é possível que alguns desses nomes possam ter migrado da Itália ao longo dos séculos para a Grã-Bretanha. Então Geoffrey de Monmouth pode ter sido inspirado por esses eventos que ocorreram há muito tempo em um país distante. Então quem era o rei Arthur? Temos agora várias possibilidades. Bem, Arthur pode ter sido um rei dos bretões ou mesmo um comandante militar romano. E alguns fatos históricos podem ter sido misturados com invenções ou até mesmo ter sido inspirados por eventos que ocorreram em outros lugares fora da Grã-Bretanha. Tais contos podem então ter sido retomados muito mais tarde por Geoffrey de Monmouth e misturados com uma figura histórica real que realmente pode ter lutado contra os anglo-saxões na Grã-Bretanha no final dos 400 d.C. A coisa bonita é que provavelmente nunca saberemos, e mesmo daqui a 100 anos, provavelmente ainda serão apresentadas novas teorias de quem realmente era o verdadeiro rei Arthur. Mas, na realidade, pode ter sido um ou possivelmente vários personagens reais existentes, comandantes militares romanos tardios, primeiros reis britânicos, e então isso se misturou maravilhosamente ao longo de muitos séculos, e muitos outros ingredientes foram misturados ao longo dos séculos, especialmente por Geoffrey de Monmouth, e então surgiu, muitos séculos depois do verdadeiro rei Arthur, ou dos reis Arthurs terem vivido, a lenda que todos nós conhecemos e amamos. E por favor, curta e se inscreva se você não quer perder nenhum vídeo sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon, ou através de uma associação no YouTube, porque o seu apoio é realmente o que torna este canal possível. Você teria minha mais profunda gratidão. Agradeço a todos que apoiam Majorianos, seja via Patreon, associação no YouTube ou doação pelo PayPal. Obrigado por apoiar Majorianos, para mantermos este canal sobre o fim do Império Romano. E se você quiser aprender mais sobre o fascinante reino de Gwynedd, pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre como poderia ter sido a vida na Grã-Bretanha após a saída do exército romano, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, gratias e bene valete.